Bom dia. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja agora em nossos corações. E hoje a mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico e Emmanuel. E o assunto é o tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola da crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinharias e preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra perde tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não precisa da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses, ao seu influxo sublime, e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragens, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. E neste momento, Senhor, aqui estamos com os corações sempre pedintes, mas que saibamos, Senhor, receber a resposta às nossas orações que precisamos e que aprendamos que não é no nosso tempo, é no seu tempo, Senhor. E que sejamos, em vez de pedintes, trabalhadores fiéis a esta causa, a causa de amor ao próximo. E que hoje, nesta palestra que se inicia, possamos entender e guardar dentro de nós o assunto que for aqui realizado pelo nosso irmão Lucas, que está com boa vontade e dedicação, Senhor. E que tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Vai lá, Lucas. Esse é o exemplo de caridade. Tem que passar o negócio do dirigente para o palestrante. Senão tá. Estão ouvindo aí? Tá bom aí? Sim. Eu acho que tá, né? Aliás, tanto a mensagem quanto essa ação é curioso, porque o tema de hoje é caridade no dia a dia. A grande diferença do espiritismo para as outras religiões é porque, na maioria das outras religiões, se você é adepto da religião, você já está salvo. No espiritismo, não. E é por isso que não tem tantos espíritas no mundo. É curioso que o número de espíritas autodeclarados no mundo, se eu não me engano, pelos dados ultimamente declarados, são 15 milhões. 15, 16 milhões, um número desse. É curioso porque esse é também o número de judeus no mundo.
Agora, os judeus e os espíritas exercem uma grande influência, não física, mas pelas ideias que propagam. Então, no caso do espiritismo, é até uma coisa curiosa, quer dizer, a grande mudança do ensino evangélico no espiritismo, saúde, isso também é um ato de caridade, né? Ter educação. É que quando era falado nas religiões que bastava você ter fé e que você já ia para um lugar, bom, parecia que as boas ações ficavam meio assim, se você gosta da pessoa, seja legal. Se você não gosta, não tem obrigação nenhuma de ser uma boa pessoa. Só que Jesus disse que é preciso amar os inimigos. E a coisa ficou meio sem entendimento. Amar os inimigos significa que não é que você vai torná-los seus amigos, mas que você não vai agir contra eles. Ou seja, se a pessoa quer viver lá do jeito dela, ela lá e eu aqui. Não é um problema esse tipo de divisão, contanto que não haja briga. Inclusive, para terminar esse preâmbulo inicial, a gente tem a ideia de que vamos passar para um mundo de regeneração. Então, no mundo primitivo, o ser humano estava brigando contra a natureza para ver se sobrevivia. No mundo de provas e expiações, que é o que a gente está, a gente estava brigando uns contra os outros para ver quem é que manda. No mundo de regeneração, a pessoa briga contra ela própria para ver se ela se melhora e ela para de brigar com o outro. Então, ainda falta um pouquinho, o pessoal viu a eleição aí que passou, ainda falta um pouquinho para a regeneração, mas já estamos menos ruins do que já fomos. Isso só é possível através do ensino da caridade. E aí, depois a gente vai contar uns casos, mas quando a gente pensa na caridade, antigamente era a esmola. Caridade era a esmola que você entrega para o mendigo na rua, para a pessoa que está lá passando fome. Isso é a menor das caridades. Vou começar aqui contando então um caso. Isso está num livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado A Vida Escreve. Já ouviram falar numa importante participante do movimento espírita de São Paulo, chamada Anália Franco? Já ouviram falar na Anália Franco, mais ou menos? Tem inclusive um bairro em São Paulo, eu não sabia porque eu não estive em São Paulo, chamado Anália Franco, parece. Tem um bairro lá, né? Bom, por que a Anália Franco ganhou o nome do bairro? Porque ela criou uma instituição para atender crianças abandonadas nas ruas. No livro A Vida Escreve tem o motivo pelo qual ela começou a construir a instituição para as crianças abandonadas. Já ouviram essa história? Mais ou menos? Não? Então é bom que a gente repete, eu já contei essa história várias vezes, mas a gente conta de novo, porque quem não ouviu está ouvindo pela primeira vez, né? Anália Franco tinha formação para ser professora. E ela tinha conseguido lá no início do século XX, então isso é 1910, 1920, ela conseguiu um emprego como cuidadora de uma senhora num bairro rico de São Paulo. Pelo que a gente entende da história, a senhora devia ser judia. Ela tinha muito dinheiro, essa senhora, mas a família não aguentava ela. E deixou ela abandonada, família, né? Os outros familiares, e contrataram a Anália Franco, que se prontificou para cuidar. Bom, a Anália Franco, na primeira semana, está ali se adaptando, né? Aquela diplomacia. Aí, num determinado momento, a Anália Franco, com 19 anos de idade, já era espírita. Isso em 1910. Mais de 100 anos. Ela está com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ela diz assim, porque ela notava que a senhora tinha uma doença que causava uma dor muito forte, que a mulher não aguentava, assim, tinha momentos que ela tinha.
Ela disse: a senhora permite que eu leia o Evangelho segundo o Espiritismo para a senhora, porque isso me acalma nas minhas aflições e de repente acalma a senhora também? Aí a senhora virou para ela e disse assim: Espiritismo aqui dentro de casa? Deus me livre. E cuspiu. Vocês lembram de uma passagem que Jesus fala que a pessoa que falar uma maldição para o outro e cuspir não vai entrar no reino dos céus? Era porque cuspir era uma tradição das pessoas depois de amaldiçoarem alguma coisa. Então, além de amaldiçoar, ainda cospe. Cuspiu para o chão e o cuspe acertou o sapatinho da Anália Franco. Aí a Anália Franco percebe aquilo, pergunta: a senhora quer alguma outra coisa? Aí ela diz: eu quero que você me traga um copo d'água. Tá bom. Aí a Anália Franco levanta, vai na cozinha, pega o pano, limpa o sapato, bota a água ali no copo, vem para entregar. Aí é aquela coisa, né? Tem que sentar na cadeira e entregar na bandeja. Entrega, a senhora bebe e diz assim: que água imunda, isso não é água que se dê nem para os cachorros. E joga na cara da Anália Franco. Aí a Anália Franco toma um susto, né? E mesmo assustada, disse: a senhora quer alguma outra coisa? Ela disse: sim, eu quero que faça um chá. A Anália Franco de novo levanta, vai até a cozinha, pega o pano, limpa o rosto e pensa assim: na pressa que eu vou fazer vai ser um chá frio, né? Porque chá quente não é uma dessa. Faz o chá ali rápido, vai até lá, tá com o chá na bandeja, aí tem que sentar, né? Entrega para a senhora na cama ali, bebe o chá. O que ela reclama? Chá ruim. Odeio chá frio. Pega o chá e faz assim. E derrama em cima do avental vestido, né? Porque era um avental vestido que a Anália Franco tinha. Era o único que ela tinha. Em 1910, a pessoa tinha uma roupa e já estava contente que não estava pelado. Aí derrama assim, diz assim: eu odeio chá frio. Eu quero que você faça um chá quente. Aí, um chá quente, depois dessa, ela diz: a senhora não prefere que eu traga os seus remédios? Ah, pode trazer. Aí ela vai de novo na cozinha, ela pensando: agora para limpar o vestido vai ser... Pega o paninho já está pano de chão. Limpa o vestido, pega os remédios. Não sei se todo mundo lembra dos remédios daquela época, não sei se alguém pegou isso. Não tinha os de hoje em dia, que você já toma a cápsula logo. Pegava a cápsula, abre, derrama o conteúdo na água e fica borbulhando. Tinha um gosto fantástico, era um negócio... Aí ela faz isso, pega uma colher de prata, não era essas colheres de plástico que vem na Casa e Vídeo, bota lá e bota na bandeja e vai lá, entrega, senta na cadeira e entrega. E a Anália Franco devia estar pensando: ela é o remédio, assim, o remédio é muito caro. Ela já cuspiu no meu sapato, já jogou água na minha cara, já derramou no meu vestido, não falta nada. Ledo engano, porque planeta de provas e expiações sempre tem escada para baixo. A mulher, a senhora, né, tá lá deitada, bebe o remédio tem um gosto horroroso, aí ela reclama: eu odeio o gosto desses remédios. Tem a colher de prata, ela pega a colher de prata e arremessa. E arremessa bem no braço da Anália Franco. E faz um corte. E começa a sangrar. E a senhora olha e vê a Anália Franco sangrando e começa a ter uma tremedeira. A senhora. A Anália Franco está calma, que nem Santa Mônica, assim, diante da dificuldade, que nem Virgem Maria diante do... Está calma, serena, dona de si, assim. E a senhora tremendo.
E aí ela olha pro filete de sangue da Anália Franco e diz assim: olha, minha filha, se essa coisa aí de espiritismo faz com que você me aguente, porque ninguém me suporta, pode ler aí o que você quer ler para mim. Aí ela pega o Evangelho segundo o Espiritismo e abre numa mensagem que é famosa, que se chama A Paciência. Não podia ser outra mensagem, abriu ao acaso. Aquela coisa, vou pegar o livro, vou abrir ao acaso. Aí cai em qual mensagem? A paciência. Que começa o Espírito dizendo, depois o Divaldo Franco, o Espírito assinou como um Espírito amigo. O Divaldo Franco disse que quem assinou aquela mensagem foi Joana de Ângeles. Não é qualquer um, né? A mensagem A Paciência começa assim: meus queridos, a dor é uma maneira que Deus escolheu para marcar aquelas pessoas que são escolhidas para irem para o reino dos céus. Só o Espiritismo para falar uma coisa dessa, né? Só o Espiritismo e Kardec para botar uma mensagem dessa no Evangelho. A paciência começa como? Que a dor é uma maneira que Deus marca as pessoas para elas irem para o reino dos céus. Aí a mensagem diz isso: olha, vocês têm que praticar a caridade, senão não vai servir para nada o que vocês estão passando na Terra. E a Terra, até hoje em dia, realmente é um lugar de sofrimento. Por quê? Porque as pessoas, aí na mensagem está sendo dita, né? Elas gostam de ficar espizinhando umas às outras. Agora, o maior problema aí é que as pessoas pensam que para sobreviver a isso e a prática da caridade é você dar esmola aos pobres. Isso aí não é nada. A verdadeira caridade, aí vem escrito lá no final do parágrafo. Na minha versão do Evangelho, isso está até em itálico, que é aquela letra curvada que é para mostrar. Olha, isso aqui é um ensinamento, hein? É aguentar as pessoas que foram colocadas ao nosso redor para serem instrumentos do nosso sofrer. Eu vou repetir para quem não estava prestando atenção. Que 10 e pouca da manhã de domingo, às vezes a pessoa já está assim: eu acordei porque eu estou necessitando, não deu para ir na reunião de ontem à noite, eu vim aqui na de manhã, né? Vou repetir o que está escrito lá, ipsis literis. A maior caridade é aguentar as pessoas que foram colocadas ao nosso redor para serem os instrumentos do nosso sofrer. Isso é a verdadeira caridade. Isso é paciência aplicada no dia a dia, a caridade. Aí o Espírito termina dizendo, né? Meus queridos, tenham fé em Deus, passem pelas provas que as pessoas têm que passar, porque isso é a maneira de vocês conseguirem alcançar, né, a vida espiritual superior. Jesus Cristo, que não tinha nada que pagar, não tinha nada que sofrer, passou pelo que passou, né? E vocês têm que se preparar para o mundo futuro. Então, tenham um bom ânimo, né? Tenham fé. Aí a Anália Franco termina de ler essa mensagem e a senhora está debulhada em lágrimas, assim, chorando copiosamente. Aí, bom, a Anália Franco termina de ler, fica ali sentada com o livro, né? E a senhora decide levantar. E ela não levantava da cama por nada, só para ir no banheiro, né? Mas além disso, por nada. Aí ela levanta, a Anália Franco está assustada. Aí ela pergunta assim para a Anália Franco, quando ela primeiro fica sentada na cama. Aí diz assim: minha filha, o que você pretende ter na sua vida? Construir assim na sua vida? Ela diz: eu pretendo, né, conseguir ter uma profissão que me dê um salário, e aí eu tenho como sonho construir uma instituição para as crianças abandonadas. Porque se hoje em dia já tem problema de criança abandonada, em 1910 já era tratado que nem cachorro. Pior, né, de repente. Aí a Anália Franco diz isso: eu tenho esse desejo de criar
ter o meu salário para construir, depois de muito tempo, essa instituição para as crianças abandonadas. Aí a mulher se levanta, ali, né? Não fazia aquilo há épocas, né? Levanta, vai até o quarto, que essa cama estava na sala, abriu lá uma gaveta, pega alguma coisa e volta assim. Aí volta, senta e mostra um maço de dinheiro. E diz assim, olha, se o seu desejo é construir a instituição para as crianças abandonadas, você já está livre da sua obrigação comigo. Pode ir e tentar fazer o que você quer, porque o que você precisava fazer para mim, você já fez. Entrega, e pelo que está lá escrito na mensagem, o Espírito fez questão de anotar que eram 200 mil réis. Eu não sei quanto é que vale 200 mil réis hoje em dia. Com a inflação, corta o negocinho, né? Mas deve valer um bom trocado, o suficiente para que o Espírito diga que foi com esses 200 mil réis que começou a tarefa, né, da Anália Franco. Foi com os 200 mil réis que ela começou a comprar o primeiro espaço para ela começar a colocar as crianças abandonadas. Não por acaso ela ganhou no final da vida o nome de um bairro lá em São Paulo, né? Foi homenageada, é nome de rua, tem Rua Anália Franco. Aqui no Rio de Janeiro tem o Centro Espírita Anália Franco, lá na Zona Norte, né? Que também acolhe crianças abandonadas, né? Então, reparem só, quer dizer, reparem só, né? Isso é exatamente o ensino da caridade, quer dizer, sem paciência não dá para praticar a caridade, e sem praticar a caridade não serviria para nada a ação dela ali. Quer dizer, se ela não tivesse sido paciente e caridosa, e caridosa na paciência, obviamente, aquilo que ela fez, aquilo que ela desejava alcançar para fazer algo pelos outros, aquilo teria ficado empurrado lá para frente. Talvez ela tivesse se revoltado, brigado, saído dali sem receber nada. Aí muita gente pergunta, mas então a gente tem que aceitar todos esses desmandos que as pessoas fazem com a gente? Bom, aceitar desmando não é o ensinamento, né? Não é o desejo maior. Mas aí a gente pensa assim, quando pensa obviamente que são figuras que já estão no nível espiritual mais acima, mas são os nossos exemplos. Então, o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, ele veio para o Rio de Janeiro para ser médico, conseguiu emprego para medicina numa farmácia. E na farmácia ele atendia as pessoas da seguinte maneira: quem tinha condição de pagar, pagava. Quem não tinha, não pagava. Isso já é uma maneira de ser, dentro da possibilidade dele, caridoso. Quer dizer, porque ele sabia que a caridade que ele conseguia praticar era só no trabalho. Ele não conseguia praticar fora. Ali, então, como médico na farmácia, olha, vem uma pessoa que tem dinheiro, vou pagar. Às vezes a pessoa diz, doutor, eu não tenho para pagar tudo, mas eu tenho para pagar um pouquinho. Aí a pessoa pagava um pouquinho. E tinha gente que ia lá, porque é aquela coisa, na farmácia tal, que era ali no Rio Comprido, tem um médico que atende gente pobre e se for pobre de maré, não precisa pagar. Aí faz uma fila de pobre. Porque aí todo mundo vai lá para ser atendido. Os políticos da época do Partido Liberal viram aquilo e pensaram, olha quanto voto. Tem uma fila de voto aqui. Ele se tornou político, presidente da Câmara dos Vereadores aqui do Rio, e tornou-se espírita porque, como ele era bem visto, né, pela sociedade, um amigo dele entregou para ele o Livro dos Espíritos. E da Cinelândia até a Tijuca, onde ele morava, de bonde, dava 1h30.
Ele leu o Livro dos Espíritos, é bem verdade que aquela versão só tinha 500 perguntas e não 1001. Mas ele leu as 500 perguntas em 1h30. Ele saiu da Cinelândia, chegou na Tijuca e já tinha lido o Livro dos Espíritos todo. E se convenceu de que aquilo era meramente a continuação do que ele já acreditava. Aí, quando ele passou a ter certeza, né, do Espiritismo como verdade, certa vez, por exemplo, chegou na farmácia e uma pessoa veio pedir atendimento, e o que a pessoa pediu de atendimento, aí o doutor Bezerra disse: o seu problema não é de doença, o seu problema é de fome. Você está passando fome, era uma mãe com a criança, e o seu filho também está passando fome. Você precisa comer, não precisa de remédio. Agora, eu até posso te passar um remédio. Você quer que eu te passe um remédio? Aí a mulher disse assim: doutor, eu não tenho dinheiro para comida. O remédio é que eu não vou ter. Aí o doutor Bezerra baixa a cabeça assim e fala: meu Deus do céu, já sei o que vai acontecer. Aí vai no caixa, pergunta assim pro Joaquim, né, que era o secretário lá: Joaquim, alguém hoje já acertou alguma coisa? Ele: não, hoje a gente só atendeu gente pobre. Ontem como é que foi? Isso era segunda-feira. Ontem, domingo, veio gente aí? Veio, mas teve só 2 que pagaram. Deixa eu ver quanto é que eles pagaram. Pagaram isso aqui porque eles gostam muito do senhor, deram até uma a mais. É isso mesmo que eu estou precisando. Pegou o dinheiro, entregou para a mulher e disse: olha, vê se você compra o que comer para você e para o seu filho. Porque senão... E aí ele entrega. Aí o Joaquim, que já sabia, né? Aí diz assim: doutor Bezerra, eu nem levei no banco porque eu sabia que eu estava chegando aqui, eu sei como é que é. Aí diz: não conta nada para o meu sócio, porque o doutor Bezerra tinha um sócio. E ele acabava, obviamente, ganhando menos, porque, né? Bom, aí certa vez chega uma mulher, também com um filho desnutrido. O problema da desnutrição no Brasil é desde que os portugueses chegaram aqui, né? E dessa vez não tem dinheiro no caixa, porque o sócio do Bezerra já tinha levado para o banco, porque ele sabia como é que o Bezerra estava. A única coisa, todo mundo acho que já ouviu essa história, né? O que o Bezerra tinha era o anel de formatura. E entregou o anel de formatura para a penhora, para que ela pudesse. Aí, no outro dia, chega outra pessoa, depois que a farmácia já tinha fechado, e não tem nada. O doutor Bezerra já não tem o dinheiro, não tem o anel de formatura, só tem o trocado para pagar o bonde. Aí ele diz: não, se eu entregar o trocado não é quase nada e eu fico sem o bonde. Aí o homem está desesperado, aí ele diz: meu amigo, a única coisa que eu tenho para fazer é o seguinte: eu vou fazer uma oração para Nossa Senhora Virgem Maria, né? E eu vou te dar um abraço. E você vai para casa e você faz a mesma coisa com a sua família. E se Deus quiser, você vai conseguir, além do emprego, você vai conseguir melhorar a vida Faz a oração, dá um abraço, o homem se sente melhor, vai para casa, foi para casa a pé. Uma semana depois ele volta e diz: doutor Bezerra, consegui um emprego. Cheguei em casa, fiz aquilo que o senhor mandou, fiz a oração, abracei a família e disse: nós vamos conseguir. No dia seguinte, eu fui procurar, apareceu alguém já dizendo: não, eu estou precisando de alguém lá, e já deu algum dinheirinho adiantado, já consegui comprar alguma coisa. Então, às vezes a gente acha que não tem nada, mas tem a oração, tem um abraço, né? Tem o que a gente pode falar. E aí a gente vai percebendo que a caridade não precisa ser a pessoa pensar que ela acumula boas ações assim, porque como se estivesse contabilizando: eu já dei tanto de dinheiro para gente na rua, eu já ajudei. Mas é a maneira como a pessoa vai reagindo aos problemas. E aí a gente chega no caso do Chico Xavier. Um rapaz que conviveu muito com ele, chamado Adelino Silveira. Eu estou olhando o relógio, são 10h30, até que horas que eu tenho que falar?
5 para as 11, tá. Não, porque eu tenho casos de caridade para contar, tem um monte. Não tem problema. Se o pessoal estiver gostando, eu conto mais aí. Porque a questão da caridade é a exemplificação, quer dizer, não precisa fazer discurso teórico do porquê que a gente tem que praticar a caridade, né? A sociedade só melhora se as pessoas forem solidárias umas com as outras. Se as pessoas forem egoístas, a sociedade vai para o beleléu. Não adianta ser religioso e egoísta. Se a pessoa for religiosa, mas for egoísta, já era. A sociedade vai afundar. Aliás, não é por acaso que a gente sente que a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, está passando por uma certa situação de abandono. É por total egoísmo das autoridades. Falta de caridade absoluta com a população. Então, no caso do Chico Xavier, isso está no livro Chico de Francisco. O Adelino Silveira conta que certa vez, né, o Chico estava ali sentado para fazer um atendimento, aí chega um cara de casaco, estava fazendo calor em Minas Gerais, mas o cara está de casaco preto enorme assim. O Adelino Silveira estranhou, mas o homem foi educado. Eu só quero falar com o Chico uma coisa rápida, e me mandaram aqui falar para ele. Tudo bem, senta aí, espera, tá bom. O cara tá lá de casaco preto enorme assim, sentado. Aí vai vendo a gente, de repente o cara, né, chega a vez dele e vai lá e cochicha alguma coisa no ouvido do Chico Xavier. O Chico responde, o homem parece assustado, e aí vai embora. Bom, a noite passou, o Adelino termina tudo, vai lá falar com o Chico. Ele diz, ô Chico, eu posso te perguntar um negócio? Tinha um homem de casaco preto aqui, enorme, estava com o calor horroroso e o cara de casaco. E ele foi falar uma coisa com você, cochichou no seu ouvido, e você, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, então o que aconteceu foi o seguinte, Adelino, ele chegou aqui, eu também estranhei, ele está de casaco nesse calor, mas ele chegou aqui e cochichou assim no meu ouvido e disse, Chico, me mandaram eu vim aqui para te matar. E eu vi que no casaco preto era porque tinha um revólver. O Adelino tomou um susto e disse, Chico, o que é que você respondeu? Eu respondi para ele, meu irmão, faça a vontade de Deus. Aí o homem se assustou e foi embora. Se o Chico não está no modo caridade, modo de viver caridade, ele podia ter tomado um susto, podia ter corrido, podia ter agredido, podia ter feito qualquer coisa que qualquer pessoa faria num momento de surpresa, né? Ele está no modo caridade, ele já está ali atendendo as pessoas, olha, a gente viemos aqui para te matar. Bom, faz a vontade de Deus. O que Deus achou? Aí o homem se assustou e foi embora. Numa outra situação, Chico Xavier trabalhava como contador numa fazenda. E as pessoas, isso é uma coisa que a gente, né, conforme se predispõe, né, a ajudar, às vezes a gente começa a notar que às vezes a coisa parece que não tem. Então, no caso dele, ele ficava no centro espírita atendendo as pessoas. E na fazenda é o trabalho dele, ele trabalha como contador da fazenda modelo. Então, todo dia ele tinha que trabalhar, né, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Ou eu acho que quem está com muita necessidade, e não é, de repente não é espírita, ou mas não está nem aí. Ele pensa assim, eu estou precisando falar com o Chico Xavier lá na fazenda onde ele trabalha. E começou o pessoal a ir lá na fazenda onde ele trabalhava, para pedir conselho, para pedir passe, para pedir, né, para que ele fizesse um esclarecimento, para que fizesse atendimento mediúnico, né, atendimento fraterno, na fazenda, né, com o boi passando, com o passo capataz. Né. Aí, muito bem. Um dia, o patrão dele pensou, eu vou dar um jeito nisso. O patrão dele não era espírita, não era religioso e também não era muito caridoso, mas era justo.
Então ele pensa, eu não vou mais permitir que o Chico Xavier atenda ninguém. Só que da primeira vez ele não, né? Então o que acontece? 8h pouca da manhã, chega uma senhora. A senhora aparece e diz assim, é porque eu estou vindo lá da cidade, porque eu sei que o Chico Xavier trabalha aqui, eu vim andando, passei na casa dele e me disseram que ele veio para o trabalho, eu estou precisando muito falar com ele, eu estou precisando que ele me dê um passe, porque eu estou muito nervosa, aconteceu uma coisa muito ruim na minha família. E eu sei que o Chico está aqui, me informaram que ele trabalha aqui, eu queria, por favor, falar com ele. O patrão pode, de repente, falar, né? Mas ele, primeiro dia que ele decidiu mudar o modo de operar, aí ele fala assim, não, o Chico ainda não chegou. E o Chico já estava dentro da fazenda fazendo o cálculo dele. O Chico ainda não chegou. Mas eu tenho certeza que ele está aqui, porque eu passei na casa dele e me disseram, não, de repente ele foi para outro lugar. Mas aqui o Chico não está. Aí a senhora tenta forçar, o patrão diz, não, estou falando que ele não está, é porque eu estou falando que ele não está. Volta lá e a senhora volta. O patrão está pensando, ela vai voltar e depois... Bom, ela foi e voltou. E de novo pega o patrão no portão. E aí ela diz, olha, eu fui lá, perguntei, garantiram que ele está aqui, estou precisando muito falar com ele. Ele diz, pois é, o Chico já até chegou, mas é porque ele foi dar uma volta na fazenda aí. Aí ela, não, meu senhor, eu não posso aceitar isso. Eu estou precisando muito falar com ele. Me deixa entrar, eu fico esperando. Não, na minha fazenda não vou deixar nada disso. Começa uma discussão, no final a mulher está muito irritada, manda o patrão para aquele lugar e vai embora. E o patrão está pensando, bom, dessa vez ela desistiu do Chico de vez. E não conta para o Chico Xavier. Chico Xavier sai do trabalho, vai para casa, arruma as coisas em casa que ele tinha que arrumar, chega no centro espírita que vai atender as pessoas, o Adelino Silveira conta que ele está lá, o Adelino Silveira é o responsável por arrumar a fila. Então ele está lá arrumando a fila, a gente vai abrir a porta, aí ele vê que o Chico já está sentado na mesinha, fez a prece, vai atender, vamos lá, aí está avisando para as pessoas da fila, eu vou abrir a porta e vai ser assim, né? A pessoa entra, senta, não sei o quê. Enquanto ele abre a porta e começa a explicar para as pessoas, a senhora aparece do nada e dá aquele corte e já vai direto para o Chico Xavier. Ela vai até o Chico, pega o Chico pelos braços. O Chico era mirradinho, né, coitado. Levanta ele e pergunta assim, você acha que eu tenho tempo precioso para ficar para cima e para baixo atrás de você, seu cachorro? Eu estou passando por um momento de desespero, estou precisando de alguém que me ajude, por que você não quer me ajudar? Estou precisando que você faça algo por mim, eu não posso ficar para cima e para baixo atrás de você. E vira e dá um tapa no Chico Xavier. E a gente brinca que não deu nem a chance do Chico agir como Jesus, que disse para virar a outra face, porque ela já virou a mão e bateu do outro lado. Aí ela vira e diz assim, agora eu quero que você me aplique um passe, porque eu estou precisando muito de uma energia que me acalme. Aí vão até a sala do lado, ela senta e o Chico está ali na frente tremendo. E ele tenta esticar as mãos e não está tendo energia nenhuma para fazer nada, está doendo o rosto dele, que ela bateu com vontade. E aí ele pensa assim, Emmanuel, o que eu faço? Olha, eu fui agredido, a mulher ainda está pedindo que eu aplique um passe. O que eu faço? Aí o Emmanuel, que não facilitava em nada, diz assim, conversa com ela. Aí o Chico pensa, já sei o que aconteceu. Ela foi lá na fazenda pedir para... Como é que o Chico era rápido, né? Era uma antena, né? Ela foi na fazenda,
pedi, o meu patrão não deixou ela falar comigo, ainda mandou ela embora. E ela está achando que a culpa é minha. Agora o que eu falo? Aí ele pensa assim: minha senhora, me desculpa porque eu não tive tempo de atender a senhora. Ainda desculpou o patrão, né? Que é o seguinte: o meu patrão, eu só consigo praticar caridade aqui, porque o meu patrão não me paga para praticar caridade na fazenda. Então eu pratico aqui. Eu não tenho como, infelizmente, como atender, mas eu vou aplicar o passe na senhora. Aí ele já está um pouco mais calmo, mas ainda está doendo, né? E ele estica assim e não está tendo energia nenhuma, porque ele está com raiva da mulher. E aí ele pensa assim, isso é um dos momentos assim, eu lembro quando eu li, eu pensei, não é possível que isso tenha acontecido, mas assim, a maneira, ele vê que não vai aplicar passe nenhum, porque não vai transmitir energia nenhuma, e pensa assim: Emmanuel, eu não estou com a razão de não estar conseguindo transmitir energia para essa mulher? Aí o que Emmanuel responde? Você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Pensa em Jesus e aplica o passe. Né? Você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Isso é uma resposta inimaginável, só um espírito superior para dar uma resposta dessa. Aí eu respondi isso, aí o Chico pensa: meu Deus do céu, agora. Aí ele pensa em Jesus Cristo: Jesus, me dá as energias aí, e começa a transmite energia. Aí conseguiu sentir que estava transmitindo energia. A mulher está chorando. Aí ele se afasta e diz: olha, minha senhora, o passo foi aplicado, né? Espera que a senhora consiga o que está querendo. Aí ela pega a bolsa, levanta e vai embora. Sem agradecer, sem falar nada, não. O Chico vai para a mesa, o Adelino está olhando a cena assim, o pessoal já meio entrou e está vendo o que está acontecendo. A mulher vai embora, o Chico continua o atendimento. No dia seguinte, o Chico chega na fazenda e ele está com a cara inchada. O patrão olha para ele e pergunta: Chico, o que é que aconteceu com você? Aí o Chico diz assim: eu bati a cara na porta. Aí o patrão, que também era mineiro e sabido que nem o Chico, diz: você bateu os dois lados do rosto? Você bateu um lado, depois bateu o outro? Aí o Chico riu, não falou nada e foi trabalhar. Aí o patrão também sacou o que aconteceu. Essas mineirices da vida, né? O Chico sacou o que o patrão falou e o patrão sacou o que aconteceu com o Chico. A mulher foi lá e deu uma bofetada nele. Aí o patrão botou uma placa assim enorme: aqui não é terreiro. Chico Xavier não atende. E mesmo com a placa enorme, tinha gente que ia lá e discutia com o patrão do Chico: mas eu estou precisando muito falar com ele, eu não tenho como esperar até de noite, não sei o quê. E a placa lá enorme, dizendo que a fazenda não era terreiro. E terreiro não é o espiritismo organizado por Kardec. Mas a gente também não briga, porque a ideia é não brigar. Bom, como é que o Chico resolveu esse problema? O Chico tinha um irmão que era espírita que nem ele, o José Xavier, que era sapateiro e que tinha estudado menos do que o Chico Xavier. O Chico tinha estudado até a 4ª série, não conseguiu completar a 4ª série. O José Xavier não chegou nem na 4ª série. Era sapateiro, adorava o Chico. Foi um dos únicos ali da família de irmãos que se tornou espírita mesmo, mas coitado. Certa vez o Chico estava fazendo uma desobsessão e o José Xavier estava participando. E o Chico falou para ele: olha, se tiver algum problema, você aplica o evangelho. Ele entendeu ipsis literis. Isso é um cara que tem pensamento concreto. Quando a pessoa começou, né? O Chico estava incorporando e começou assim, ele pegou o evangelho e começou a bater na pessoa.
Isso é exatamente quando você fala, né, tal coisa, a pessoa entende literalmente, é a ordem militar. É para aplicar o evangelho e foi isso que aconteceu. Bom, esse era o José Xavier. Aí o Chico não tem com quem contar, só tem com o irmão. Aí fala para o José Xavier, olha, eu estou precisando que você me ajude, porque as pessoas estão indo lá na fazenda, meu patrão não deixa que eu atenda, e só sobrou você. Você pode atender as pessoas lá na sapataria? A sapataria é um lugar ótimo para fazer atendimento fraterno. É o lugar ideal para fazer atendimento fraterno. E o José Xavier não vai falar não para o irmão que ele adorava, né? O José Xavier ficou atendendo durante 11 anos pessoas obsidiadas na sapataria. Tinha gente que era levada amarrada com um laço de laçar boi. A pessoa estava tão descontrolada, tinha sido laçada com laço de laçar boi e foi carregada até a sapataria para ser atendida lá. Aí o José Xavier, coitado, ele não sabia fazer o Pai Nosso na ordem certa. Mas ele tentava. Ele não sabia ler, mas ele tentava. Ele não sabia doutrinar os espíritos, mas ele tentava. Ele passou 11 anos fazendo isso. Não era todo dia, mas de vez em quando aparecia alguém lá. Bom, quando deu os 11 anos, um dia o Chico está na fazenda, aí Emmanuel aparece e diz assim, o Chico, se prepara porque vai chegar uma notícia não tão boa aí para você. Aí o que foi? Aí diz, não, só se prepara. Aí o Chico já bota o terninho, tá pensando o que vai acontecer, chega alguém e diz, Chico, tô vindo lá, que algum familiar seu apareceu aqui dizendo que o seu irmão passou mal, ele apagou assim, lá na sapataria dele, foi levado para o hospital, vai ser levado para sua casa e tal, e vieram aqui, aí o patrão já deixou você sair mais cedo, aí o Chico vai, pensando, Emmanuel já me avisou. Chega em casa, a família está aflita, o José teve um apagão na sapataria, levaram para o hospital, mas eles já estão trazendo e os médicos falaram que está tudo bem. Aí os médicos chegam, falam que o José teve um apagão, mas já está voltando os sentidos e vai ficar tudo bem. Ele só tem que ficar de repouso, aí deitam ele, né? A família está ali em volta, o Chico está ali pensando, que bom que os médicos disseram que vai ficar tudo bem. Aí Emmanuel aparece para dizer, Chico, os médicos são ótimos, mas não vai ficar tudo bem com ele não. Ele vai ficar nesse apagão aí, porque ele tem que passar 11 anos no hospício. 11 anos no manicômio. Aí o Chico diz, não, Emmanuel, não, eu não vou aguentar ficar visitando meu irmão no manicômio. Olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer, isso ainda vai acontecer na família, pelo amor de Deus. 11 anos no manicômio, por quê? Ele diz, não, é porque isso aí tem a ver com vidas passadas, que o seu irmão em outra vida foi um guerreiro altamente destruidor, e então ele tem que ficar 11 anos. Não, mas ele, 11 anos, que isso, no manicômio? Que coisa horrorosa de ser levado para o hospício. Aí o Chico pensa rápido e pensa assim, olha só, o meu irmão ficou 11 anos, ele está há 11 anos lá na sapataria atendendo as pessoas que não podem ir na fazenda. Emmanuel, ele não pode trocar os 11 anos pelo bem que ele fez? Aí o Emmanuel pergunta assim para ele primeiro, você quer que eu leve essa sua opinião para os espíritos que realmente decidem sobre isso? Ou seja, o pessoal que está acima do Emmanuel. Aí o Chico diz, eu quero que faça isso, né? Porque, tá bom, eu vou levar a sua opinião para os espíritos que tomam essa decisão. Aí Emmanuel sai. Aí a família do Chico diz assim para o Chico, né? Essa cena, inclusive, eu acho que tem no filme. A família do Chico diz assim, Chico, olha, o seu irmão daqui a pouco já vai voltar, vamos fazer... Aí o Chico diz, vamos orar muito. Vamos orar muito para ele voltar. E pode ser que ele volte para aqui, que ele acorde, ou que ele volte para o outro lado. Mas vamos lá, vamos orar. Aí, pessoal, entra em oração, de repente volta o Emmanuel. Aí Emmanuel diz assim para o Chico, Chico, eu fui lá, argumentei, levei o seu
sua opinião e os espíritos consideraram válido o que você falou. Aí o Chico, aquele momento de alívio, né? Coitado, da ingenuidade, né? Antes do aprendizado. Pensa assim, que bom, meu irmão vai ficar bom. Aí o Emmanuel disse, não, Chico, seu irmão vai desencarnar agora. Aí o Chico, naqueles momentos que, não, Emmanuel, eu pedi para trocar os 11 anos, porque ele praticou 11 anos de caridade, aí ele fica aqui e vai... Não, Chico, se você trocar 11 anos por outro 11 anos, é porque ele vai desencarnar agora. Ele não tem outra coisa para ficar aqui na Terra. Aí o Chico, que estava com a mão dada assim, né? Ele tira a mão assim e passa a mão assim, e aí o Emmanuel diz, olha, a gente já está começando o desligamento do seu irmão. E a família começa a notar que o irmão já está e começa a gritar, Chico, você está vendo que seu irmão está morrendo? Faz alguma coisa. Salva o teu irmão. Aí ele diz para a família, gente, vamos orar, porque agora é o momento fundamental que a gente ore, que a gente faça uma prece, porque, né, é o momento da oração, é agora. E a família dizendo, não, Chico, agora é a hora de você salvar o teu irmão da morte, o espiritismo não serve para nada. O que adianta você ser médium se você não vai salvar o teu irmão da morte? Faz alguma coisa. Ele diz, não, gente, o que a gente tem que fazer agora é fazer uma oração. E fica naquela briga, e chega o momento que o Chico está orando, tentando orar sozinho, a família gritando com ele. Faz alguma coisa para o teu irmão não morrer. O Chico vê o espírito do irmão indo embora, né? A família dá uma bronca nele e ele não pode mais viver ali. Ele teve que arrumar um outro lugarzinho para morar. A família expulsou ele de casa, porque ele não salvou o irmão da morte. Aí, coitada, a situação já não estava boa. Foi morar de favor numa senhora que gostava muito dele, arrumou um quartinho assim de empregada que ela estava sem ter quem botar, botou ele. Ele fazendo aquilo tudo, morando num quartinho de empregada, porque foi o que sobrou. Família não querendo mais ver ele, e o José Xavier, que era o grande apoio dele, tinha ido embora. Aí ele está lá um dia, continuou fazendo a atividade mediúnica, está lá no atendimento, aparece o espírito do José Xavier, depois de 2, 3 meses. O espírito do José Xavier aparece para falar para o Chico que ele estava com a dor de cabeça enorme e não passava por nada, por nada. Ele já pediu para Jesus, já pediu para o Dr. Bezerra, já pediu para o André Luiz e a dor de cabeça não passava. E o Chico pensou, você deve estar com essa dor de cabeça, isso no além. O espírito com dor de cabeça. E o Chico pensou, o motivo deve ser porque você teve que desencarnar naquele momento. E aí o José diz, mas Chico, o que eu posso fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu fico pensando, e eu? O que eu vou fazer para dar uma solução para esse problema? Aí ele pensa assim e lembra, caramba, semana que vem é aniversário de fundação do Centro Espírita, do nosso aqui, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que era o centro. E no dia da prece, na hora da prece, os espíritos superiores aparecem. E o espírito que leva o nome do Centro Luiz Gonzaga, olha só que coisa engraçada. Eles queriam homenagear São Luís da França, porque participou do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eles se confundiram. Botaram o nome de São Luís Gonzaga, que é o patrono italiano, santo italiano, patrono da juventude. Avisaram para o espírito Luís Gonzaga. E ele achou ótimo. Olha, tem um centro espírita com meu nome. Que legal. No dia do aniversário, no centro espírita, na hora da prece, o espírito de Luiz Gonzaga, que já era um espírito superior, aparecia lá para como se fosse emanar energias positivas para o lugar. Então, o Chico diz assim, meu irmão, a única opção que eu estou pensando aqui é o seguinte, você aparece semana que vem, no dia do aniversário do centro, na hora da prece,
e vamos ver se as energias positivas ajudam você. Aí não deu outra, obviamente, né? José Xavier aparece na hora da prece, era 2 horas da tarde, se eu não me engano. Meio-dia ou 2 horas da tarde. Eles estão fazendo a prece, e aí o Chico está vendo os espíritos superiores aparecerem para abençoar o lugar, né, para mandar energias positivas. Aparece o espírito de Luiz Gonzaga, mais acima ainda, e ele ainda faz assim, como se fosse com a mão, né, e descarrega energias positivas em forma de pétalas de rosa. E o José Xavier aproveita, né, e em espírito vai embaixo daquela situação e recebe as energias positivas. Depois que a prece termina e que os espíritos vão embora, o Chico contou para o Adelino Silveira que ele viu, olhou para o irmão, né, espiritualmente, o irmão só fez assim para ele em agradecimento, foi embora, não apareceu mais. Teve que nem aquela senhora que pegou a bolsa e foi embora, mas pelo menos o José agradeceu. Então, quando a gente fala da caridade, é porque não é uma coisa especial que a gente faz separado, é a maneira como a pessoa decide agir na vida dela e reagir quando ela é espizinhada por pessoas que não estão nem aí para a caridade. Mas se você está pela caridade, a outra pessoa tenta e não consegue. Ela acaba tomando uma lição. Foi o caso da senhora lá da Anália Franco, foi o caso das pessoas que foram procurar o Dr. Bezerra, foi o caso das pessoas que foram procurar o Chico Xavier, foi o caso do próprio Chico Xavier em relação ao Emmanuel, e é o caso dos espíritos superiores ao próprio Emmanuel. Então a gente percebe, né, que realmente a caridade é o que faz com que as coisas funcionem. Né? Não importa se dá outro nome, solidariedade, generosidade, paciência, o que seja, mas é caridade. Quer dizer, se as pessoas se ajudam na sociedade, é por caridade, na verdade. Né? Nós temos a grande ferramenta de transformação do mundo. O mundo de provas e expiações acaba e chega no mundo de regeneração pela caridade. Conforme mais pessoas forem mais conscientes de o que elas fazem de bom é a caridade, que tem mais chance de nós termos mais possibilidade de construirmos melhor, um mundo melhor que nós queremos viver. Então, se nós já estamos aqui, de alguma maneira nós já estamos na regeneração. Falta que a gente, né, dê meramente aquele passo, um movimento direto para que a gente consiga alcançar. Com certeza agora nós vamos ter o passe, é outro ato de caridade, e hoje ir para nossas casas e almoçar com os familiares, ou mesmo que seja sozinho no restaurante, também é ato de caridade. O pessoal que está trabalhando hoje também está fazendo de alguma maneira a caridade. Então vejamos isso, a caridade é a mola que move todas as coisas. Que Deus assim possa nos abençoar e ser caridoso conosco e nós com as outras pessoas, que assim seja. E dentro do que foi colocado sobre a caridade, que não nos esqueçamos que a caridade, quando ela é feita sem que nada esperemos em troca, pela simples vontade de nos melhorarmos, de fazermos realmente o que gostaríamos que fizessem conosco. Quando você dá na vida, você tem opção, sim ou não. A partir do momento que você decide, fez a sua opção, então não espere nada. Porque estamos sempre cercados por irmãos que veem o que acontece, sempre conosco. E só eles podem avaliar o que está em nossos corações. Nós não podemos falar ou fazer o bem sem que realmente aquilo esteja entranhado dentro de nós. E a partir disso, que possamos realmente fazer pelo simples ato de querer ser melhor. E agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta casa, com tantos irmãos que estão presentes para matar a saudade, sabendo que existe um tempo infinito, mas que o amor, quando tem que ser manifestado, ele tem necessidade urgente.
Que possamos receber de cada ente que nos cerca aquele abraço fraterno, aquela saudade gostosa e aquele eu estou aqui, eu continuo, estou sempre com vocês. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e possamos ser realmente instrumentos de paz, caridade e amor. Obrigada, nosso irmão, pela caridade de nos fazer entender um pouco mais sobre esse gesto. Que a paz de Jesus